E nós não podemos fugir daquilo que Deus ministra em nossos corações, até porque Ele, nós nada podemos fazer nem falar. Deixa eu estudar nesse teclado, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o versículo de número 7, da leitura que ora nós acabamos de efetuar, Jesus está dizendo para os seus discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá. Ele está falando acerca da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. A palavra Consolador é um dos nomes do Espírito Santo, que identifica ele também como sendo alguém da mesma essência, do mesmo poder e da mesma capacidade do Pai e também do Filho, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, A palavra Consolador denomina alguém que está ao lado para defender, alguém que está ao lado para ajudar, alguém que está ao lado para consolar. Bendito seja Deus. Jesus ele fala para os discípulos acerca do Consolador, porque eles ficaram preocupados quando Jesus lhes fala que era necessário que ele subisse ao céu, que ele iria voltar para o Pai. Ora, os discípulos estiveram com ele desde o começo do seu ministério, quando ele os chamara ali às margens do mar da Galileia, e por cerca de 3 anos eles haviam estado com Jesus, e de repente o mestre chega para eles dizendo que ele iria subir de assunto ao céu. Logo, a reação deles está expressa no capítulo de número 14, os seus corações se turbaram, eles ficaram preocupados, até um pouco aflitos, Mas o Senhor vai dizer para eles que ele iria, mas que ele enviaria outro Consolador para estar com eles, e desta vez não era de passagem, mas isso era para estar com eles para sempre. Isso é o que me alegra. Ele está aqui nesta noite, não esteve somente com os discípulos, mas continua com a igreja de Jesus Cristo. Mas ele está dizendo aí na leitura: convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, ele não virá. Pois bem, irmãos, olhando para esse texto, nós entendemos que era necessário que Jesus se apresentasse diante do Pai, para que o Espírito Santo ele pudesse novamente retornar à terra. Por que eu busco retornar à terra? Porque quando Deus criou a terra em seu perfeito estado e criou o homem em um tempo, em um momento em que o homem ele era santo, não havia pecado nele, mas ele vivia em um estágio chamado de santidade, de pureza, não havia maldade, não havia pecado. Então Deus criou o homem, o próprio Espírito Santo participou deste ato tão importante. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lá estava o Espírito Santo também, juntamente com o Filho, fazendo parte juntamente com o Pai na criação do homem. O homem criado no pó da terra, denominando ali a sua matéria, o seu corpo físico. Então Deus vem ali na sua vida do homem e sopra no nariz do homem. O que é que Deus sopra? Deus sopra o Espírito de vida, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele penetra a matéria iluminada, ele penetra o barro, e quando ele entra para dentro do barro, o homem então vive e torna-se alma vivente. Eis aí uma das formas porque o homem se identifica com a imagem e com
tem a semelhança de Deus, ele é trino, ele é corpo, alma, mas ele também é espírito. Naquele momento o homem está completo com a presença de Deus, vive um momento glorioso na presença de Deus, vive um momento de harmonia e de comunhão plena, sem barreira, sem interferência qualquer, pois a interferência que há entre o homem e Deus hoje é um pecado, mas eu louvo a Deus porque Jesus está dizendo: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E olha para mim, Jesus ele não voltou para o Pai de mãos vazias, não. Jesus voltou para o Pai levando sangue para apresentar o sangue da expiação, o sangue da redenção, e não é o sangue de animal como era no Antigo Testamento, é o seu precioso sangue, como de um cordeiro imolado, pedindo seja o nome daquele que vive para todo sempre. Nunca foi da vontade de Deus ficar longe do homem. O homem é a coroa da criação de Deus. De tudo que Deus fez na terra, o único ser que Deus fez na terra, racional, inteligente, irmão, sentimental, com a capacidade de entender os desígnios de Deus através do Espírito Santo de Deus, com a capacidade de amar, com a capacidade de manifestar sentimento, como nós, os seres humanos, os animais não têm essa capacidade, os vegetais muito menos, mas o homem tem. Quando eu me refiro ao homem, eu me refiro à mulher, porque a mulher, ela veio do homem. O ser humano, ele tem essa capacidade de amar, de manifestar sentimento, e Deus sempre olhou para o homem com amor, mesmo ele estando em pecado. Deus não desistiu, Deus lutou com o homem até o momento em que ele não pôde, ele teve que se afastar por causa da corrupção do gênero humano. Gênesis capítulo de número 6 da Bíblia diz que ali, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens elas eram formosas e tomaram para si as filhas dos homens, ou seja, a linhagem piedosa, ali naquele momento, irmão, se misturou com a linhagem ímpia dos canitas, se juntaram em um jugo desigual, e isso desagradou o coração de Deus. E Deus, olhando para o coração do homem e vendo que a sua inclinação era somada diante dele, ele então expressa o seu sentimento, dizendo: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é mau perante a minha face. Ele está dizendo a mim, irmão, no sentido mais explicado: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Veja bem, irmão, como triste é o estado do homem que chega nesta situação em que o Espírito de Deus tem que se ausentar dele por causa da sua maldade, por causa do seu pecado. Vejam bem as consequências da ausência de Deus. Elas vão ser manifestadas logo em seguida no dilúvio, com a destruição, irmão, com a calamidade, a destruição, irmão, e a morte daquela geração perversa. E lá que havia assistido ao Espírito Santo de Deus, que vinha insistindo com eles para que eles se voltassem seus corações para Deus, mas eles resistiram ao Espírito de Deus, eles resistiram à pregação de Noé. Então Deus foi necessário Deus se retirar, porque chega um momento em que o homem vai ser levado pelo pecado, pela maldade, em que o Senhor não vai insistir com ele, porque ele quer continuar pecando, e por mais que Deus ame o pecador, ele se aborrece do pecado, ele se afasta do pecador. Meus queridos, não vamos correr esse risco, vamos dar lugar para o Espírito de Deus, vamos deixar ele trabalhar em nossa vida, vamos deixar ele dominar a igreja do reino natural, para que
Jesus, seja exaltado é o teu nome, meu Deus. Mas Deus não desistiu da sua obra-prima. Depois do dilúvio, Ele levanta Noé, Ele levanta a Abraão, Ele levanta a Isaac e a Jacó. Só que olhem para mim, a manifestação de Deus era limitada. Mesmo a terra sendo dele, a manifestação dele era limitada na terra por causa do pecado. Vejam bem que de tempo em tempo ele vinha visitar os patriarcas, às vezes em uma manifestação teofânica, em que Deus assumia a forma humana. É para me visitar, como ele visita Abraão no capítulo de número 18. Veja, meus irmãos, para uma divindade como Deus, Paulo expressa esse sentimento de Filipenses 2, dizendo que Cristo subsistiu em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, a forma de servo como homem, irmão. Isso é uma humilhação para uma divindade. Ele assumia a forma humana, esvaziar-se da sua glória, dos seus atributos, da sua deidade. Era o que Deus ele fazia, esvaziava dos seus atributos, do seu poder, porque se ele se manifestasse em poder e glória, ele ia fulminar Abraão, porque o pecado lá no Antigo Testamento ele não era tirado, ele estava lá no coração do homem, irmão. E depois Deus continuou se revelando, Deus trouxe a lei, bendito seja Deus, através de Moisés, e através de Moisés Deus fez grandes coisas, mas a lei ela veio confrontando o homem, a lei ela veio mostrando o pecado do homem. É por isso que Paulo vai dizer: eu não conhecia o pecado se a lei diz não dissesse, não cobiçarás, e por causa da lei o pecado reviveu em mim e eu morri, irmão. Quando a pessoa olhava para a lei, ela via o seu próprio espelho da sua própria natureza pecaminosa, olhava para os mandamentos e concluía que ele estava morto em seus delitos e pecados, e com a lei se manifestando, o pecado ainda ganhou mais força e a morte continuou reinando. Mas Deus não desistiu dos seus filhos, Deus não desistiu do seu plano original, que era resgatar o homem novamente, é poder devolver para o homem a sua presença, poder dar novamente para o homem o privilégio de ter a presença do Espírito dele com ele. A Bíblia diz que Deus, em sua infinita bondade, ele se revelara no Antigo Testamento através dos profetas, falava através dos homens de Deus, mas era uma manifestação esporádica. Ele descia sobre uma certa classe de pessoas, era sobre sacerdote, era sobre reis, era sobre profeta. Ele descia momentaneamente, ele não vinha para ficar no coração daquela pessoa, e qualquer pregador que ele não ficava no coração dessa pessoa, é justamente porque o pecado estava lá. O pecado ele não era tirado, o sacrifício de animal, de uma linguagem tipológica apresentada ali dentro da Bíblia Sagrada. Esse sacrifício ele apenas cobria o pecado, mas ele não tirava o pecado do homem. Olhem para mim, aquele sacrifício de animal, o animal ele apenas apaciguava a ira de Deus, irmão, mas ele não removia totalmente, porque todas as vezes que você vai olhar o povo de Israel, irmão, quando o povo pecava, Deus se manifestava e matava instantaneamente. Deus repreendia de forma letal na hora. O que era isso? Isso era a ira de Deus contra o pecado. Deus estava irado com a humanidade por causa das suas transgressões e desobediência. Diante de Deus, Deus estava trabalhando para encontrar
ser na presença, para poder novamente resgatar o homem para a sua presença. Até que Cristo vê. E quando Cristo vê, quando João Batista viu ele, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Ele não disse que cobre o pecado, que esconde o pecado. Não, ele disse que tira o pecado. O sacrifício de Jesus, ele tira o pecado. Ele tira, oh, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus estava em Cristo Jesus na cruz, reconciliando consigo o mundo. Nós éramos inimigos, tínhamos uma dívida, mas Paulo escreve aos Colossenses 2,14, dizendo que a cédula que era contra nós, a nossa dívida, ela foi, irmão, rasgada, foi gravada na cruz do Calvário. A cédula que era contrária contra a minha vida, porque essa dívida ninguém podia pagar, ninguém podia pagar, ninguém podia pagar. O preço dela era um preço de morte, tanto no sentido físico quanto no sentido eterno. Mas eu louvo a Deus porque Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, sem pecado, no tempo sacro de Deus. Ele veio, deu a sua vida como cordeiro mundo, ele subiu ao Gólgota e ali morreu, padeceu pelas nossas vidas e pelos nossos pecados. E agora ele está dizendo no discípulo: convém de louvar, convém de louvar, convém de louvar, mas não de mãos vazias, não de mãos vazias. Os Hebreus diz, 9:24, que Jesus entrou no tabernáculo celestial, não no tabernáculo figura, no terrestre, mas no verdadeiro. No céu foi um tabernáculo terrestre, ele era construído segundo aquilo que Deus está demonstrando para vocês, no céu, no celestial. Jesus chega no céu, irmão, chega no céu agora. Ele chega no céu com o seu sacrifício do seu próprio sangue. Diz: Pai, aqui está o meu sangue, o sangue da redenção, o sangue da nova aliança, o sangue que purifica, que liberta. E quero dizer: nós, meu Pai, já tem alguns lá na terra que estão buscando a minha presença, esperando o Consolador. Eu disse para eles que eu vinha, era necessário que eu viesse, mas o Consolador, ele vai ser enviado novamente para a terra. Era tudo que Deus queria devolver a presença dele na terra. E hoje a presença dele está aqui. A presença. O mesmo Deus que disse: o meu espírito eu vou derramar para ser um bom homem, agora na graça, através do sacrifício de Jesus. Jesus, que é Deus, também está dizendo: ele ficará convosco para sempre, ele ficará convosco para sempre, ele ficará convosco para sempre. Ele não disse que você não ia ter aflição, ele não disse que você não ia passar por problemas, por enfermidade, por luta e por adversidade. Não, ele não disse isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas o que ele garantiu foi ter a presença dele, a presença dele, a presença dele. Ficaria para sempre, ficaria para sempre na sua igreja, ficaria para sempre com a igreja, ficaria para sempre com a igreja. Ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Virei outra vez. Ele vai voltar no arrebatamento. Mas se o Espírito Santo é da mesma essência do Pai e do Filho,
Ele desceu para estar conhecido, ele voltou. Ele voltou. Voltou a honrar a igreja. Se o Espírito Santo, assim como a Bíblia revela que ele é a terceira personalidade, Jesus ele não deixou obra. Você não está sozinho, como Zé Miguel. Você tem um Senhor, você tem um dono, você tem um Pai, você é filho, você não é bastardo, você é filho como filho. Deus tem zelo, Deus tem ciúme da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. O Espírito de Deus falou comigo nessa tarde, enquanto descansava no meu leito. Ele mostrava no meu coração esta palavra, porque alguém estava precisando ouvir essa palavra nessa noite, neste lugar. Não era que eu estava estudando, era essa palavra. Alguém estava precisando ser consolado, alguém estava precisando entender que você não está sozinho, que você não está só nesta caminhada, que tem alguém que veio para ficar para sempre com você. E esse alguém não é uma pessoa qualquer, é o doce meio do Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, que está com você, que está com a sua igreja. Então levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, ai, Jesus não te abate. Paulo disse: o Espírito ele não é espírito de terror, não é espírito de medo, é o espírito de ousadia da parte de Deus, não é de covardia, não é de ousadia da parte de Deus. É esse espírito que está com você. Não fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, aleluia. Eu quero convidar você a sair do teu lugar, a vir aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Eu não sei como você